Este vídeo trata-se de questões de auditoria, onde há uma análise sobre os aspectos, relacionados às evidências, certo? Nessa questão aqui, veja só. Determinado auditor defrontou-se com evidências circunstanciais acerca de uma não conformidade na área auditada. Ele, então, elaborou matriz de seus achados de auditoria. Com relação a essa situação hipotética e aos múltiplos aspectos a elas relacionados, julgue o item a seguir. A adequação da evidência de auditoria está relacionada à medida da quantidade da evidência, enquanto a suficiência da auditoria está associada à qualidade da evidência. Veja, uma questão com um enunciado todo chique, mas que trata das medidas, da evidência de auditoria. O que ele fala? A adequação, que é a apropriada, é a evidência apropriada. Evidência adequada e apropriada é a mesma coisa. Está relacionada à medida da quantidade da evidência, enquanto a suficiência, que é suficiência sempre, está associada à qualidade. Evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamenta a sua opinião. Ela possui duas características distintas: uma qualitativa, a adequação, a apropriação, e outra quantitativa, suficiência. Veja que o item inverteu as definições, segundo a NBCTA 500. A adequação da evidência é a medida de qualidade da evidência de auditoria. E a suficiência da evidência de auditoria é a medida de quantidade. Inclusive a gente copiou isso, em que ele fala o seguinte: ele diz que o contrário não vale. Espera só um pouquinho. Evidências de auditoria, espera só um momento. Que eles gostam de inverter. Um pena, hein? A suficiência é a medida da quantidade. A quantidade necessária de evidência de auditoria é afetada pela avaliação de riscos de distorção. Quanto mais elevados os riscos avaliados, maior a probabilidade de que seja necessária mais evidência de auditoria. E também pela qualidade de tais evidências de auditoria. Quanto melhor a qualidade, menos evidência. A obtenção de mais evidência de auditoria, porém, pode não compensar a sua má qualidade. Veja, então a quantidade não quer dizer qualidade. Qual é a quantidade? É aquilo que é suficiente. A adequação apropriada tem a ver com a qualidade, certo? Grava isso aí, tá gravado, tá? Isso aqui nós já fizemos, ok? Então o gabarito está errado porque eles inverteram. A outra questão é a seguinte: o risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria.
Veja, o risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria. Segundo a NBC-TA 200, pode ocorrer no nível geral da demonstração contábil e no nível da afirmação para a classe de transações, saldos contábeis e divulgações. Podem ocorrer no nível de controle das normas e registros contábeis. Podem ocorrer da implementação e manutenção do controle interno e no nível de afirmação para classes de transações. Podem ocorrer de controle das normas e registros contábeis e no nível de afirmação das classes transações, saldos contábeis e divulgações. Pode ocorrer no nível geral da demonstração contábil e no nível dos processos operacionais. A questão aborda detalhes do risco de distorção relevante. A36. Os riscos de distorção relevante podem existir em dois níveis, no nível geral da demonstração contábil e no nível da afirmação para classes e transações. E então, meu amigo, a questão aqui é a letra A, o gabarito. É isso? É. Gabarito, letra A. A gente acabou de copiar isso aqui, ó. Risco de distorção relevante. Tá? Ele coloca aqui, ó, de acordo com a NBC-TA. Os riscos de distorção relevante podem existir em dois níveis, no nível geral da demonstração contábil e no nível da afirmação para a classe de transações, saldos contábeis e divulgações. No nível geral, de forma disseminada, no nível de afirmação para a classe de transações, saldos contábeis e divulgações, a auditoria apropriada e suficiente. Veja, aí entra os dois braços das evidências. Muito bem. Depois a última questão. Veja só. Evidências de auditoria são as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões em que se baseia sua opinião, devendo ser suficiente, que é a medida da quantidade dessas evidências. Certo? Suficiente é a quantidade. Nos termos da NBC-TA 200, essa quantidade pode ser afetada pela avaliação do auditor dos riscos da distorção, pela complexidade dos riscos, pelo percentual dos riscos, pela estrutura das demonstrações, pelo histórico da informação. A questão aborda detalhes de uma característica da evidência auditoria, a suficiência. Evidências de auditoria são informações utilizadas pelo autor para fundamentar suas conclusões em que baseia sua opinião. As evidências de auditoria incluem informações contidas nos registros contábeis, subjacentes às demonstrações contábeis e outras informações, para fins da NBC-TA. A suficiência das evidências de auditoria é a medida da quantidade da evidência. A quantidade necessária da evidência de auditoria é afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorção relevante e também pela qualidade de tal evidência. Então, meu amigo, letra A, entendeu? O que ele pediu aqui? A quantidade é afetada pela avaliação do autor dos riscos de distorção. Tá? Dessa forma, a quantidade necessária de evidência de auditoria é afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorção, ou seja, quanto mais elevados os riscos avaliados, maior a probabilidade de que seja necessária mais evidência de auditoria. Eu vou repetir, porque isso aqui é tão importante. Veja, quanto mais elevados os riscos avaliados, maior a probabilidade de que seja necessária mais evidência de auditoria. Então, letra A, veja, a quantidade pode ser afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorção. Quanto mais elevados os riscos, maior a probabilidade de que seja necessária mais evidência de auditoria. Esse vídeo é um dos mais importantes que nós já fizemos, hein? Porque é uma parte perigosa que pode cair.